Irmãos, esse é o nosso 8º estudo dessa nossa série, que a gente tem falado sobre adoração em um contexto mais amplo, dizendo que a nossa vida tem que ser uma vida de adoração. Na semana passada nós falamos especificamente um pouco sobre música, sobre canções, sobre louvor, e hoje eu quero aprofundar um pouco mais esse tema, sendo que tratando de forma específica agora acerca do culto. Então, se na semana passada você não esteve aqui, pois acessa lá no YouTube, já tem o nosso estudo da semana passada, para que os irmãos possam fazer a sequência do que a gente tem estudado. Então, hoje em dia, se você tem uma TV mais nova, qualquer um computador, um telefone, você já consegue acompanhar aí os nossos estudos e as nossas pregações. Então, se estiver à toa em casa, aproveite para ouvir aquilo que a gente tem estudado e pregado aqui nas semanas. Queria ler Romanos 12, texto muito conhecido nosso também, versículo 1 e 2, texto que já foi utilizado aqui na conferência dos jovens, e sempre que possível fazemos menção desse texto quando estudamos e quando falamos de um culto agradável ao nosso Deus. Romanos 12, 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, finalzinho de novo, o versículo 1 diz: apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Então, como eu disse, semana passada falamos sobre louvor, sobre música, e agora, de uma forma mais específica, eu queria tratar o tema do culto. O culto como uma profissão de fé, e tratar tanto do culto bíblico, ao meu ver, quanto do culto que distorce um pouco aquilo que eu acredito ser um culto bíblico. Temos falado sobre isso já durante um tempo, mas hoje queria refletir de forma mais específica. Eu disse aqui na semana passada e repito que as músicas que a gente canta refletem a visão que a gente tem de Deus e da palavra dele. E aí eu aprofundo isso e digo que o culto que a gente presta a Deus também reflete como vimos Deus, como cremos em Deus, qual é a nossa percepção de Deus. Então, se a gente vem para um culto só para pedir, a gente revela que a nossa percepção de Deus é um velhinho de barba branca que parece o Papai Noel que só está aqui para dar. Se a gente vem para um culto em busca de dinheiro, a gente revela que a nossa percepção de Deus é um camarada tipo o tio Patinhas, que é dono de um banco e fica dando dinheiro para a gente quando a gente pede. Então, assim como o louvor reflete aquilo que a gente acredita, o culto, a maneira como nós cultuamos, vou colocar entre aspas, a divindade a quem nós cultuamos, reflete quem é essa divindade. Se é o verdadeiro Deus de Israel, ou se é um Deus fabricado, ou se é um ídolo, ou se é os nossos próprios desejos. Então, no culto, nós respondemos com fé, em adoração e gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele é na nossa vida, e assim revelamos o relacionamento que a gente tem com Deus. A relação, se é uma relação de amor, se é uma relação de gratidão, de fé, de arrependimento, de comunhão, ou se é uma relação de consumo. Eu venho, dou algo a Ele, esperando que Ele me dê algo. Então, o culto revela isso. O ideal é que no culto nós respondêssemos com fé, em adoração e gratidão e comunhão ao nosso Deus. Então, definindo o culto, queria definir o que é culto, E aí, para definir culto, eu queria já começar com uma declaração que, a princípio, pode trazer um pouco de contradição. Eu queria dizer que culto não é, primariamente, uma ação humana. Você vai falar, pastor, como que é isso? Porque todo culto que acontece aqui tem uma ação humana. Tem alguém que canta, tem alguém que prega, tem alguém que dirige, tem a gente que oferta, tem gente que canta, tem gente que adora. Mas eu queria trazer a concepção que o culto, na verdade,
é uma resposta a uma ação de Deus, vindo ao mundo, se fazendo conhecer e nos permitindo conhecê-lo e adorá-lo da forma que Ele quer. Então, se o meu e o seu Deus, primeiro, não tivesse agido por meio de profetas, por meio da antiga aliança, por meio da sarça, por meio da coluna de fogo e hoje em dia, por meio do Filho, por meio da Bíblia, nós não teríamos condição nenhuma de fazer ou de prestar culto. Então, o culto é uma resposta que os verdadeiros adoradores, que a igreja, que os salvos, que os lavados, os remidos pelo sangue do Cordeiro dão. É uma resposta a uma primeira ação de Deus. Que ação foi essa? Ele veio e se revelou. Ele veio e disse: eu sou esse, eu sou o que sou. Eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu sou o Criador, eu sou o Alfa e o Ômega, e meu Filho é Jesus Cristo. Então, Deus veio, se revelou e nos capacitou por meio da sua palavra e do Espírito Santo a responder. E a nossa resposta é em forma de culto. Claro, sempre que eu falo culto, primeiro, e aqui a gente está tratando disso, culto público. Mas é claro que eu já expliquei isso aqui em outras reuniões, o culto não se restringe a 4 paredes. O culto envolve toda a nossa vida. Então Deus vem, se revela, nos dá condições e nos ensina para que a nossa vida seja um culto em resposta àquilo que Ele veio fazer em favor de nós. Então, estou tratando hoje especificamente do culto com hora marcada e com local definido. Mas já expliquei aqui que o culto não para ali. O culto envolve toda a nossa vida. Então, a própria Bíblia vai dizer isso, né? Que é o próprio Deus que procura constantemente os adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Então, é Ele que procura. Então, a gente só reage. Então, o culto, repito o que eu falei no início, culto não é uma ação primeira do homem. Culto é uma reação do homem a uma ação de Deus. Culto é uma resposta do homem a uma atitude que Deus tomou primeiro. Então é sempre Ele que dá o primeiro passo e a gente responde, assim como na salvação. Ele dá o primeiro passo e a gente responde confessando Jesus e tomando Ele como o único e suficiente Salvador. Então você vê que a Bíblia, em momento algum, claro que isso faz parte da igreja, líderes, pastores, presbíteros, a própria Bíblia relaciona isso, mas a Bíblia não diz que Deus está procurando esse tipo de gente. A Bíblia diz que Deus procura adoradores. A Bíblia coloca todo mundo no mesmo patamar, adorador, independente do cargo eclesiástico que você tem. Então, se a Bíblia não diz isso, a Bíblia em contrapartida também não diz, ou na mesma moeda, não diz que Deus procura animadores, que Deus procura pessoas para entreter o público, que Deus não está procurando facilitadores, comediantes. Deus procura adoradores. Tudo que foge disso é invenção nossa. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque Deus procura adoradores. O que vem depois, as funções são estabelecidas pela Bíblia para que a gente administre a casa de Deus. Mas a princípio o que Deus quer de mim e de você, quando a gente entra por aquelas portas ou quando a gente sai daquelas portas, é adoradores. É isso que Deus procura. Então, repetindo, o culto não é uma ação humana, o culto é uma reação humana a uma ação de Deus que veio em nosso favor. E no culto, Deus procura adoradores e não pessoas simplesmente que queiram aparecer por meio do culto. E aí, quero chamar a atenção que a adoração, e de novo, na aula passada a gente falou sobre adoração envolve tudo, não só música. A adoração como é que eu vou dizer? É a atividade, segundo alguns teólogos, mais permanente da vida do crente, porque ela permeia toda a nossa vida terrena e ela permanece na glória, né? Eu lembro determinado, vocês conhecem, o pastor Jonas, que está sempre aqui quando convidado, uma vez eu conversando com ele, ele falou assim, acabei com o grupo de louvor lá da minha igreja. Acho que eu já contei isso aqui. Eu falei, por quê, pastor? Foi uma discussão, quem cantava melhor, estava um bate-boca lá de quem era melhor, aí acabei com o louvor. Mas como isso, pastor? No céu a gente vai louvar eternamente, no céu vai ter louvor. Acabei com o louvor, só tem palavra lá agora, até que eles melhorem. Mas já melhoraram e o louvor já voltou. Mas ele falou, acabei com o louvor. E aí ele falava isso. Então, a adoração, claro, envolvendo toda a nossa vida, é uma atividade muito importante, porque segundo as Escrituras, a adoração permanece no céu. A adoração é algo que nos acompanha durante toda a nossa vida de santificação e vai até a glorificação e permanece no céu. No céu o adoraremos 24 horas, se é que vai ter hora, né? É aquilo que eu escrevi há um tempo atrás e coloquei na internet. Muito me assusta
pessoas que não sentem um desejo de adorar a Deus 1, 2, 3 vezes na semana, por 1h30 que seja, e dizem que querem ir para o céu. Você não tem desejo de adorar o seu Deus durante a semana, poucas vezes que a igreja oferece o culto, né? Presta o culto, vai ser estranho essas pessoas quando chegarem no céu, porque não vai ter outra coisa para fazer, a não ser adorar a Deus Todo-Poderoso, prestar culto a Ele o tempo todo. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, o culto não visa o nosso próprio eu, não visa a nossa própria pessoa e nem visa evangelizar, ainda que, vou abrir um parênteses, nós sejamos beneficiados no culto e as pessoas que entram por essas portas para ouvir o Evangelho sejam beneficiados. Mas o culto, a princípio, não visa nem a nossa pessoa, nem a pessoa do ímpio. O culto visa adorar, bendizer, exaltar o nome do Deus Todo-Poderoso, revelar quem Ele é, o que Ele fez, revelar louvor, adoração, gratidão, expressar glórias a Ele. Isso visa o culto. Claro que nessa manifestação chamada culto, nesse momento, a Trindade, o Espírito Santo tem liberdade, nos abençoa, converte pecadores, faz milagres, isso é por conta de Deus. Mas a reação nossa chamada culto não visa a gente, não visa até mesmo os pecadores que são convidados pela gente para vir aqui. São beneficiados? Somos, mas isso é bênção de Deus. Então, o culto a Deus deve uma atitude natural do povo de Deus. Claro que eu, como pastor, domingo após domingo, eu falo que venho no culto de terça, venho no culto de quinta, venho no culto de domingo, mas eu vou repetir aquilo que eu falei há poucos dias atrás. O culto, desejo de estar na igreja, desejo de se santificar, desejo de ler Bíblia, desejo de orar, tem que ser algo natural, de alguém que diz que tem o Espírito Santo. Pastor, tem altos e baixos? Claro que vai ter altos e baixos. Eu estou sempre cheio de vontade. Não, vai ter momentos que você não vai estar com vontade. Isso é fato. Estou dizendo aqui que ninguém é perfeito. Mas se naturalmente fulano diz que é crente e não tem vontade de adorar o seu Deus, não tem vontade de prestar culto a Ele, não tem vontade de ler a palavra, não tem vontade de orar, fulano tem que rever o que ele tem afirmado. Porque está complicado. Então, o culto a Deus é uma atitude, deve ser uma atitude natural do povo de Deus. Que aí, no momento do culto, a gente reconhece o senhorio de Deus, a sua soberania, as bênçãos que Ele derrama sobre a nossa vida, todas as benesses dEle, todos os momentos que Ele está conosco. É para isso que serve o culto, para que o nome de Deus seja bendito, adorado. Outra coisa, outro ponto, falando de culto. Falei que o culto, então, não é uma ação humana, é uma reação humana a uma ação de Deus. Deus veio, se revelou, Deus veio, nos capacitou, Deus veio, nos regenerou e a gente reage com culto a Ele, ao nome dEle, ao Filho dEle, ao Espírito Santo. E outra coisa, o culto tem que ser inteligente ou compreensível. Eu falei bastante sobre isso aqui também, mas quero aprofundar um pouco mais. É um ponto pacífico entre os reformadores que fizeram a reforma protestante, que a igreja é, como que eu vou dizer, o lugar, ou a igreja, deixa eu tentar usar essa figura de linguagem. A igreja é a pessoa vocacionada, chamada, aperfeiçoada, capacitada para prestar o culto a Deus. Então a igreja é o lugar, o ajuntamento, o momento que Deus escolheu para que nós possamos prestar culto a Ele. Então, portanto, quando o povo de Deus se encontra para a realização do culto, tem que ficar evidente ao Deus a quem a gente está adorando e por que a gente está se reunindo aqui. E aí a gente evidencia por meio das nossas músicas, da pregação, da oração, tudo. Quem Deus é, o que Deus fez, o que Deus faz, o que Deus vai fazer. De novo, quem é o Deus que a gente se reúne aqui para adorar. Então, o culto é um testemunho público, porque qualquer um pode entrar, a gente pode abrir as portas, abrir as janelas, e solene, há uma solenidade, das virtudes de Deus, de quem Deus é, do que a gente entende como Deus da nossa vida, Criador dos céus e da terra. Então, o culto, dentro dessa perspectiva reformada, tem, eu disse, o labor inteligente. Eu tenho um pouco de receio em relacionar culto com trabalho. Eu nem gosto muito. Às vezes algumas irmãs falam que não tem nada de errado, tá, queridos? Às vezes alguns irmãos oram aqui e falam, pastor,
Senhor, abençoa fulano que está à frente do trabalho. E às vezes eu não gosto muito de associar culto ao trabalho, vou falar por quê. Não é porque está errado, não. Porque, como eu disse, o culto é um labor inteligente, é um trabalho inteligente. Labor é trabalho. Mas por que eu não gosto? Porque a nossa concepção de trabalho, principalmente no Brasil, é uma concepção muito pejorativa. Você fala trabalho, trabalhar. Segunda-feira é dia de trabalho. Você fala trabalho, o camarada pensa logo em escravidão, ser oprimido pelo governo, ser oprimido pelo patrão, imposto, ralar pra caramba para ganhar uma merreca. O pessoal associa trabalho a isso, a algo ruim. Já expliquei aqui pra gente que trabalho na concepção de Deus não é algo ruim. Se você não está satisfeito, se você não gosta do seu trabalho, estude, mude de trabalho, entregue currículo para outro lugar. Vença na vida, mude de emprego, mas trabalho não pode haver essa concepção de trabalho ruim. Não pode, não é o desejo de Deus para a gente. E a gente também não deve lesar o trabalho que Deus nos concedeu. Então, se Deus nos colocou num trabalho, você não gosta dele, ore, estude para ir para outro, mas lesar aquele trabalho, fazer corpo mole, ser um mau funcionário, você está dando um mau testemunho. Então, por isso que eu não gosto de associar, quando a gente fala assim, vamos no trabalho de terça, vamos no trabalho de quinta, vamos no trabalho de domingo. Não é porque esteja errado. Eu vou falar aqui que na concepção reformada, o culto envolve trabalho, sim, mas eu não gosto por isso, porque o crente, ou melhor, o brasileiro, vou generalizar, né, gente? Odeia trabalho, odeia. A galera é meio baiana, a galera gosta de sombra e água fresca. Então eu não gosto muito disso, mas é sim uma concepção dentro da reforma que o culto envolve trabalho. Por quê? O culto envolve o trabalho de todo o corpo. O culto envolve a mente, então tem que trabalhar a mente, tem que pensar, estou falando aqui, vocês estão pensando, a gente está lendo a Bíblia, a gente está pensando. O culto envolve emoção, a gente se alegra, a gente chora, a gente se entristece, a gente é consolado, é confortado. E o culto envolve vontade, o culto envolve tempo, trabalho, entregar o tempo, o culto envolve esforço físico, o culto envolve planejamento, ensaio, preparação de pregação, preparação de música. Então, o culto envolve trabalho, o culto é um trabalho. E aí, no livro que eu estava lendo, dizia, inclusive, que é impossível haver um culto sem que haja isso que eu falei, trabalho da mente, trabalho da emoção, trabalho da vontade, trabalho de serviço, trabalho de preparação. Quando um culto é prestado de forma relaxada, de forma descompromissada, de forma a bangu, sem nenhum tipo de preparação, o livro dizia que isso é uma afronta a Deus. É uma afronta a Deus. E aí é um problema, como eu disse. Vivemos numa sociedade que vê trabalho como algo ruim. Vivemos numa sociedade cada vez mais prática, onde eu quero praticidade, onde eu quero pragmatismo, onde eu quero velocidade. E aí você me diz que para vir para a igreja eu tenho que esforçar minha mente, esforçar minha vontade, esforçar minha emoção, trabalhar minha disposição, trabalhar o meu corpo, trabalhar o meu tempo, ensaiar, me preparar, que eu tenho que me concentrar. Estou cansado já, só do senhor falar, pastor, já cansei. Prefiro ficar em casa assistir televisão. Ou prefiro ir para o culto, que só vai me fazer rir. Prefiro ir para o culto, que só vai massagear o meu ego. É melhor, eu não preciso gastar muito da minha mente, não preciso me esforçar. Prefiro ir para uma igreja onde está tudo preparado, onde não tem envolvimento, onde ninguém conhece ninguém, onde não tem trabalho, onde ninguém se envolve, como se fosse um fast food, como se fosse um restaurante. Eu lá, me sirvo, como, meto o pé. Problema de quem lava o prato, problema de quem arruma, problema de quem fez, quero me servir. Então, a gente vive esse tempo, aonde a galera quer transformar a igreja num grande fast food, porque dá trabalho. Então, isso é complicado, mas a gente precisa entender que é a vontade de Deus para a nossa vida, que o nosso culto tenha entendimento, concentração, vontade de servir, vontade de trabalhar, vontade de se envolver, vontade de entender a palavra de Deus, ainda que seja mais fácil participar de um culto que não envolve nada disso. A gente tem que lutar contra as nossas vontades. Ainda que seja mais fácil ficar em casa vendo televisão. É mais fácil, confesso. É mais fácil, mas nesse frio que faz aqui. Mas por isso que envolve trabalho. Apesar de eu não gostar de relacionar culto a trabalho, pelo fato da gente distorcer trabalho nos dias de hoje, mas não tem nada de errado você falar que a gente está no trabalho de terça. Justamente por causa dessa superficialidade, dessa galera que quer o fast food, é que a gente tem visto algumas igrejas se transformarem em tudo. Show, empresa, circo e outras coisas mais. E aí o culto vai sendo modificado
aquilo que é essencial, aquilo que é exigido por Deus, oração, louvor, pregação, devoção, santidade, reverência, vai sendo substituído por palestra, por show, por participantes mais loucos possíveis, por pessoas que simplesmente pegam o púlpito para contar sua história de vida e suas experiências terrenas ou não, alguns dizem que inclusive tem experiências extraterrenas, e aí você vê todo tipo de unção, você vê todo tipo de manifestação, você vê todo tipo de bagunça, você vê todo tipo de liturgia, não querendo aqui engessar nenhuma liturgia e dizer que existe uma liturgia santa, porque a gente sabe que o contexto social e cultural influencia um pouco nisso, mas existem parâmetros de adoração que Deus estabelece como Ele quer ser adorado, existem regras, existe ordem, existe decência, senão vira bagunça, mas infelizmente a gente tem visto essa explosão de coisas doidas. Por quê? Porque o povo não quer pensar, o povo não quer se esforçar, o povo não quer se entregar de alma, corpo, mente e tempo para prestar um culto decente a Deus. E aí o culto é cheio de um monte de coisa, tanto a pregação quanto a receptividade do povo, sabe, gira em torno de jargões, tipo o pastor fala um jargão, uma frase de efeito, tipo, eis que vai ter vitória, eis que digo, e aí o povo responde com jargão, nem raciocina, nem pensa, nem avalia, nem estuda se aquilo biblicamente está sendo certo. Esses dias alguém mandou pelo zap, não sei se foram um dos irmãos aqui, uma mulher, você vê como é que a pessoa não pensa, a mulher estava cantando, está cantando, né? A vida de Jó. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, não sei o quê. Aí a mulher vai falar, perdeu seu marido. Aí ela vai, para a música, no meio do caminho. Está pensando nem no que está cantando, sabe? Não teve preparo, não é possível, não preparou, não pensou, não estudou, não está raciocinando, está simplesmente cantando e está escadando da glória a Deus, aleluia, amém, por um negócio desse. Então, o culto tem que ser algo que exija da gente muito mais do que uma algazarra, um movimento, uma reunião sem sentido. Então, dentro dessa lógica de que fast food, o culto é apenas para satisfazer meu coração ou o meu desejo do dia. Se é segunda, eu vou no descarrego. Se é terça, é prosperidade. Se é quarta, é família. Se é quinta, é libertação. Se é sexta, sei lá. E aí vai, da empresa, dos empresários. Então, o culto se transformou nesse lugar, para satisfazer os meus desejos. E eu falei aqui na semana passada, o culto, que só envolve sentimento, sem razão, sem conhecimento bíblico, sem inteligência, não é culto, é emocionalismo. Emocionalismo, certo? Em geral, muito disso, falei também na semana passada, que eu falei aqui agora, dessas distorções, é acompanhada sempre de um fundo musical, é acompanhada sempre de uma manipulação que a gente não percebe. Então, diante dessa concepção, não basta mais orar, tem que ter um fundo musical. Não basta mais pregar, tem que ter um fundo musical. Não basta mais, enfim, fazer nada. Tem que ter sempre algo por trás que nos leve a esse sentimento, sabe? Parece até meio que anestésico. Sabe, quando você toma um remédio, fica meio grogue, meio leve. É mais ou menos isso que tem se transformado no culto, infelizmente. Infelizmente. E, infelizmente, pior do que o culto está se transformando nisso, é que alguns pastores, visando popularidade, visando agradar aqueles que vêm à sua igreja, visando encher a igreja, têm aceitado isso como forma de culto. E não é culto. Então, eu tenho certeza que tudo isso que eu falei aqui agora não conduz a uma maturidade espiritual, não conduz à devoção, não conduz à santidade. Pelo contrário, conduz a uma infância espiritual. E aí que mora o perigo, porque cultuar a Deus, ainda que Deus seja o nosso Pai, ainda que Deus seja o nosso Senhor, o nosso grande Consolador, cultuar a Deus é algo sério. Cultuar a Deus é algo extremamente responsável. É alegre? É alegre. É emocionante cultuar a Deus? Claro que é. Estamos cultuando ao Deus Todo-Poderoso, um Deus que se faz presente, um Deus que opera milagres, o Espírito Santo que fala com a igreja, o Espírito Santo que nos visita, o Espírito Santo que nos renova, o Espírito Santo que de forma sobrenatural nos enche e nos coloca de pé. Claro que é emocionante servir a um Deus desse, mas também é sério. Tem que ser responsável, tem que ser pensado. O culto não tem que ser morto,
culto não tem que ser frio, culto não tem que ser sem vida, sem emoção, mas repito, o que nos leva à emoção, o que nos leva à alegria, o que nos leva ao choro, o que nos leva a uma contemplação é justamente entender, por meio da palavra do Santo Espírito de Deus, o que Ele tem feito na nossa vida. Como eu falei semana passada, eu repito, a gente olha para a Bíblia, a gente olha para o Espírito e fala, caramba, olha o que Deus fez na minha vida, e aí a gente se emociona. Aí a gente olha o que Deus fez por mim, a gente se alegra. Olha o que Deus tem feito por mim, a gente se consola. Então a emoção é fruto de uma mente que entendeu quem Deus é, o que Deus fez e o que Deus tem feito por mim, por meio da palavra e do Espírito Santo. E aí eu sou levado a uma emoção. Agora, emoção por emoção, o camarada quando vê jogo do Brasil fica emocionado. O camarada quando vê jogo do Flamengo fica emocionado. E qualquer outras coisas nos trazem emoção. E o culto não é só emoção, mas o culto também não é vazio de emoção. O culto tem emoção e, de novo, existe emoção maior do que servir a um Deus Todo-Poderoso que salvou a minha e a tua vida? Não existe. Mas a gente tem que tomar cuidado, só para não inverter a ordem das coisas. Ainda dentro dessa questão do culto, o culto ainda, falei que o culto tinha que ser inteligente, né? E agora eu quero falar também que o culto tem que ser compreensível. E aí vou ser breve, porque eu já falei sobre isso aqui. Todas as partes do culto têm que ser compreensível para aqueles que chegam. E aí é um cuidado também que eu tenho que ter, que o louvor tem que ter e que todos nós temos que ter. A gente, às vezes, por já fazer parte da igreja há um tempo e por já conhecer praticamente todo mundo, a gente meio que entra no automático. Mas a gente tem que pensar que o nosso culto tem que ser acessível e compreensível a todos, desde o presbítero mais antigo, desde o pastor Hamilton, por exemplo, que é o pastor mais antigo aqui depois de mim, até a pessoa mais nova que chegou aqui. Até as crianças, elas têm que conseguir entender um pouco do que está acontecendo no culto. Então, quando eu digo que o culto tem que ser compreensível, eu não estou falando apenas de compreensível para adultos, estou falando para todo mundo. Não apenas compreensível para crentes, eu estou falando até para os ímpios que chegam aqui. Eles não podem entrar aqui e se sentir um peixe fora d'água. Na última conferência que eu fui com o Guilherme lá na Barra, nesse ano, o pastor falava que ele fez uma pesquisa e disse que as pessoas que estavam chegando novas na igreja, olha que coisa doida, as pessoas que estavam chegando novas na igreja diziam que para elas o momento mais difícil do culto, os novos, os ímpios, era o louvor e não a pregação. Eles diziam assim, não, a pregação eu consigo acompanhar, abro a Bíblia e entendo, mas para mim o momento mais difícil é a adoração, porque eles não se sentiam inseridos, eles não se sentiam, como é que eu vou dizer, confortáveis. Então a gente já faz no automático, é a música que a gente canta todo domingo, é o estilo de música, é a melodia, a gente sabe a hora de dar aleluia, a hora de dar glória a Deus, a hora de levantar a mão, a hora de não fazer isso, a hora de ficar quieto, mas as pessoas que estão chegando não sabem. Então nosso culto tem que ser compreensível e acessível a todos. A gente tem que ter constantemente essa preocupação, e aí eu estou falando com todo mundo, até com quem é membro, até com os membros a gente tem que ter cuidado com isso, porque as pessoas quando chegam, elas vão olhando e tentando se inserir. E se as coisas são difíceis, é pior ainda. E aí é necessário que a gente entenda, e as pessoas que também estão chegando, tudo que falamos, tudo que cantamos e tudo que ouvimos. Ainda que às vezes para isso a gente tenha que ser simplista, ficar repetindo o básico, ficar falando toda hora aquilo que o membro mais antigo já sabe. Pô, já estou aqui na igreja há 20 anos, já sei isso há um tempão. Primeiro, queridos, que você nunca sabe tudo. Ainda que você tenha 20, 30 anos de igreja, aquela palavra com certeza vai te ensinar novamente, ou vai te ensinar alguma coisa que você ainda não sabia. E segundo, que a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar naqueles que estão chegando. Então a gente tem que ser, assim, compreensível. O nosso culto, o nosso amém, o nosso glória a Deus, o nosso aleluia, não pode se tornar meras repetições, vãs repetições. Nosso levantar a mão, não pode. Tem que ser coisas que saiam de um coração contrito, quebrantado e de uma mente que entende por que está dando amém, glória a Deus. Lembra na carta 1 Coríntios, capítulo 14, Paulo diz, olha, se vocês não falarem o idioma do povo que está no culto aí, como é que o camarada vai dar amém? Felizmente, incompreensivelmente, você entra em algumas igrejas e eu vou dando amém para aquilo que não está entendendo. O camarada falando língua, ele dando amém. Não, não dou amém, porque eu leio a Bíblia, 1 Coríntios 14 diz, como o camarada vai dar amém se não entender aquilo que está sendo pregado? Eu leio lá, 1 Coríntios 14, 9 a 11, depois eu leio. Paulo diz.
Oi. Eu estava ouvindo uma pregação, a igreja estava louca, aí o pai falou que eles pegam, é isso aí. Já está tão no automático, né, que você fala, vocês vão para o inferno e eu aleluia. Eu já vi, o pastor falou assim, quem aí já leu o capítulo, tipo assim, 90 de Apocalipse? Nego, amém. Porque todo mundo fala amém. Pô, mas vocês não estão nem pensando o que vocês estão falando. Então, assim, já virou, e aí fala, o católico usa van repetição. A gente também já está indo por isso. Oração, eu falo muito sobre isso. Já preguei sobre isso. Você quer orar, querido? Chega um pouco mais cedo. Ou pede uma oportunidade. Estamos na reunião de oração. Eu quero orar. Pede para o dirigente para orar. Agora, se o irmão está orando, a gente deve acompanhar a oração do irmão. Com amém, com aleluia, com glória a Deus. Mas entendível. O irmão pediu para curar. Amém. O irmão pediu para abençoar. Aleluia. Mas, você sai gritando amém, aleluia, de qualquer jeito. Ou orando junto e por cima do irmão. Isso é isso aí. Senhor, tu sabe que hoje eu perdi aquela ação na justiça, perdi R$2.000, irmão, amém. Então tem que ser entendível, tem que ser. Infelizmente, as coisas têm andado para esse lado. Então, segundo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, fazer um culto que não é entendível é falta de respeito com aqueles que vêm e falta de respeito com o próprio Deus, porque Ele nos disse para fazer um culto racional. É isso que está em Romanos 12, 1 e 2. Então, cuidado com isso, cuidado. Aqui, talvez a gente não vai ter esse tipo de manifestação, irmãos usando o dom de forma inapropriada, mas a gente pode chegar às vezes, vamos supor que a gente chegue num nível de intelectualidade, todo mundo conhece muita Bíblia, e a gente começa a pregar a Bíblia de forma que todo mundo soubesse tudo. A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo sabe tudo e sempre vai ter alguém que precisa aprender o beabá, o básico, né? E, conforme diz aí, é o feijão com arroz, não faz mal para ninguém. Então, a gente tem que sempre trazer verdades profundas, verdades bíblicas, mas sem se transformar também numa barreira para aqueles que são mais simples, para aqueles que às vezes não entendem palavras tão difíceis, para aqueles que às vezes têm dificuldade de acompanhar um raciocínio. Às vezes aquilo que é muito fácil para mim não é fácil para o irmão, ou aquilo que é fácil para o irmão não é tão fácil para mim. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. O nosso culto tem que ser compreensível a todos aqueles que fazem parte do nosso culto. Repito, inclusive as crianças. Outro ponto, nosso culto tem que ser compreensível. O nosso culto, também já falei muito sobre isso aqui, tem que ser pautado na palavra de Deus. Se a palavra deixa de ser o alicerce do que oramos, então por isso que é importante também que a gente ore de acordo com a Bíblia. Quando eu digo ore de acordo com a Bíblia, é que aquilo que a gente pede, aquilo que a gente agradece, aquilo que a gente suplica a Deus, tem que estar de acordo com a vontade dele. Não tem por que dobrar o joelho e orar por aquilo que a própria Bíblia já diz que não nos convém, que é aquilo que não é lícito para o crente. Então, oração, louvor, pregação, estudo, oferta, tudo nosso tem que estar pautado na palavra. O culto é um culto oferecido baseado na palavra. Como eu disse, o nosso culto não é uma ação, o nosso culto é uma reação. Reação a um Deus que se revelou, e ele se revelou como? De diversas maneiras. Mas diz Hebreus que nos dias de hoje ele se revelou por meio do Filho, e o Filho se conhece por meio da Bíblia. Então o nosso culto tem que ser um culto dos santos, em santificação, baseado na palavra. E quando a gente faz isso, Deus vai nos aperfeiçoando, nos santificando, a luz que já existe em nós, a luz do Evangelho, vai cada vez mais brilhando mais, a percepção que a gente tem das coisas sagradas vai aumentando, a percepção que a gente tem de versículos bíblicos, de passagens, vão aumentando, a percepção que a gente tem de quem Deus é, de quem Jesus é, de quem o Espírito Santo é, vai aumentando. Por isso que o culto tem que ser somente na palavra, porque a fé tem que ouvir e ouvir a palavra. A palavra. Então, se a gente se afasta da palavra, se a palavra deixa de ser o lugar central do nosso modo de pensar, sentir e agir, vai virar bagunça. E aí, repito, é o que a gente vê, alguns dirigentes de culto se transformando em animadores de auditório, a popularidade tomando conta da fidelidade, palestra de autoajuda ou então contação de história tomando conta da palavra. E por aí vai, por aí vai.
entendeu? Então a gente chega ao ponto hoje de termos cultos inteiros. Que você diz, qual o sentido de tudo isso? Qual o sentido de tudo isso? A palavra não foi citada, ou quando é citada, já expliquei isso aqui, é citada fora de contexto, né? Porque eu falei isso aqui há poucas semanas atrás. Não é porque cantou que adorou. Não é porque abriu a Bíblia que pregou. Não é porque dobrou o joelho que orou. Já dei vários exemplos disso aqui. Cantar, todo mundo canta. Abrir a Bíblia e tirar um texto do contexto, até Satanás faz. Dobrar o joelho e orar, qualquer um ora, né? A gente tem o exemplo da oração do fariseu e do publicano. Ambos oraram. Mas na verdade só uma oração ali era verdadeira. Que a outra Deus diz, está orando dele para ele mesmo. Então, repito, não é apenas abrir a Bíblia, não é apenas cantar música, não é apenas dobrar o joelho, não é apenas botar dinheiro no gasofilaço. Tudo isso pode ser feito sem que o nosso coração esteja sendo movido. E aí, apesar de a maioria dessas igrejas que faz isso que a gente está falando aqui, que é errado, estarem cada vez mais cheias e cada vez mais atraírem as pessoas, eu digo com toda a convicção, não existe o poder transformador da palavra naqueles lugares. Pode haver até uma manifestação estranha, pode até haver uma movimentação estranha, pode até haver um empolgamento momentâneo, mas transformação da palavra de Deus, o poder do Evangelho, poder, o que Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, não existe nesses lugares. Estão cheios, mas você percebe que com a mesma velocidade que enche, as pessoas vão embora e procuram outra. Estão cheios, mas você percebe, não estou dizendo que isso não aconteça aqui no nosso meio, porque a gente sabe o que acontece, a gente conhece os nossos defeitos, mas do mesmo jeito que enchem, os escândalos são tão grandes quanto. Estão cheios, mas as pessoas saem de lá domingo após domingo e vivem uma vida à revelia. A revelia. Já contei aqui algumas histórias, alguns testemunhos breves. Pouco tempo atrás, agora eu estava na barbearia, e o barbeiro falando que numa dessas mega igrejas, ele faz parte dessas mega igrejas, ele descobriu de um pecado lá absurdo. E aí, quando ele comentou com um dos pastores, que tem mais, sei lá, 5, o pastor disse assim, é melhor que eles continuem pecando e fiquem na igreja do que pecando no mundo. Essa foi a resposta que o pastor deu para ele. Quando ele compartilhou com o pastor que um casal de jovens lá estava tendo relação antes do casamento. Aí o pastor falou, é melhor que peque na igreja do que peca fora. Então, assim, não tem impacto transformador da palavra. Não tem mudança. Não tem dínamos. Não tem poder. Não tem unção. Não tem graça. Tem ajuntamento, tem show, se alegram, choram, mas não passa de uma casca, né? Então, a história sempre vai mostrar que aonde a pregação é diminuída, onde o Espírito Santo é diminuído, onde a razão é diminuída, a igreja diminui também a espiritualidade. Se diminui a pregação, se diminui a exposição bíblica, a espiritualidade diminui constantemente. E aí, talvez alguns vão falar assim, pastor, que ao meu ver é outro erro, né? Aquelas igrejas que são extremamente ditatoriais, né? Que o pastor manda, que o pastor controla, mas sem que isso seja pautado na palavra. O que eu quero dizer? A gente tem algumas igrejas onde se obrigam mulheres a se vestir assim, homens a se vestir assado, pessoas a fazer isso, pessoas a fazer aquilo. Mas quando essa mudança na vestimenta, na postura, não vem pelo poder do Evangelho, por meio da palavra, o pastor pode ser o mais mandão, o pastor pode ser o mais coronel, que não vai funcionar. Aquela pessoa vai vestir aquela capa momentaneamente, mas por dentro ainda é corrupto. Por dentro, os desejos ainda tomam conta daquela pessoa. Então isso também é um grave erro que a gente tem que entender. Tem que haver poder transformador da palavra. Se não houver o poder transformador, se o verbo, Jesus, o verbo encarnado, não transformar, não adianta fazer força, não adianta obrigar ninguém a fazer nada. A gente só vai perder a noção do que é um culto. E aí vira de novo, claro que evangelho tem conduta, o Evangelho tem moral, o Evangelho tem costumes, o Evangelho traz tudo isso junto com a transformação do Evangelho.
Mas o Evangelho não é uma palestra apenas de moralidade, usos e costumes. Não é. O Evangelho não é sobre como você tem que andar e como você tem que deixar de andar. O Evangelho é o poder transformador de Deus para salvar o pecador do inferno para o céu. É claro que junto com o Evangelho, depois da transformação da alma, a pessoa vai havendo transformações também externas e visíveis. Mas se a gente transforma o culto num lugar de apenas moralidade e de usos e costumes, perdemos a concepção, de novo, do que é culto. O culto é para Deus. Então, esses cultos nos quais a palavra de Deus tem sido esquecida, infelizmente, tem sido considerada uma bênção, e a gente tem que tomar cuidado com isso. Culto e emoção, já falei sobre isso, só para reforçar, culto não pode ser confundido com emoção, mas todo culto tem emoção, porque quando a gente percebe quem Deus é, Deus nos leva a nos emocionar, seja se alegrando, seja chorando, seja como for. Mas culto não pode ser... me emocionei, então hoje eu cultuei. Não é assim. Sua emoção foi movida pela palavra, pelo Espírito Santo. Entendi isso, ouvi que Jesus morreu por mim na cruz, ouvi que os meus pecados foram perdoados, ouvi que a ceia é uma manifestação da graça de Deus, ouvi que no céu eu irei cear com o meu Senhor, e aí eu fui movido em alegria, em choro, em quebrantamento. Então a sua emoção foi movida pelo entendimento da palavra. Agora, se a sua emoção foi movida pelo jargão, pela uma manipulação do louvor ou do pastor, não é culto. Culto e emoção não são a mesma coisa. Um culto racional nos leva à emoção, certo? E aí, o culto também, então eu falei que o culto tem que ser compreensível, o culto tem que ser centrado na palavra de Deus, o culto tem que ser com emoção, e não culto é emoção, e o culto tem que ser de acordo com as instruções divinas, e aí eu também já tratei muito sobre isso aqui outros dias, falando que, ao meu ver, o culto se limita, o culto exigido por Deus se limita, tá? Independente da ordem, tá, gente? E de quantas vezes a gente faça isso, mas o culto para mim se limita a oração, louvor, pregação, ofertório e sacramentos, batismo ou ceia do Senhor. Tudo que passa disso não é culto. Por exemplo, às vezes a gente para aqui e faz uma homenagem na escola bíblica dominical aos professores. Aquilo não é culto, tá, gente? Não é culto. A gente parou, fez um parênteses e está homenageando os professores, está homenageando as mães, está homenageando os pais. Mas aquilo não é culto, né? O culto é para Deus. A gente para aqui e chama um casal que casou à frente. Aquilo não é culto. A gente fez um parênteses, alguns pastores mais rígidos nem fazem. Dizem, olha, deixa acabar o culto eu faço a homenagem. Acabar o culto eu faço os agradecimentos. Acabar o culto, tem pastor que nem aviso dá. Acabar o culto eu dou os avisos, porque eles entendem que aviso não faz parte do culto. Então a gente tem que compreender isso. Não, agora a gente está fazendo uma homenagem, agora a gente está fazendo um aviso. Porque o culto a Deus, de novo, o culto é uma reação nossa a Deus. O culto a Deus, ao meu ver, de acordo com a Bíblia, contém apenas isso. Oração, louvor, pregação, ofertório, seja ela, claro, né? O ofertório envolve dinheiro, na maioria das vezes, mas oferta de vida mesmo, isso também faz parte. E os sacramentos, batismo e ceia, quando eles são operados no seio da igreja. Tudo que passa disso tudo, a gente pode preparar um negócio muito lindo, muito belo, muito bonito, tudo. Pode preparar algo lindo, mas a gente não pode simplesmente apresentar isso para Deus como culto, que Ele vai dizer, isso não é o culto que eu pedi de vocês. Eu pedi isso, é bonito, legal, mas para mim não é culto. Então, a gente tem que saber separar. É duro falar isso, é difícil falar isso quando a gente tem perdido um pouco essa concepção na maioria das igrejas, mas a gente tem que ter esse cuidado e essa ordem invertente. Isso que é culto, que não é culto. O momento que a gente está fazendo culto e o momento que a gente está fazendo outra coisa. De novo, não há impedimento em agradecimentos, em homenagens, em fazer festas, em ter momentos de alegria, de diversão, de descontração, mas a gente tem que saber separar o momento solene do culto, que é a Deus, e o momento que envolve aquilo que a gente quer fazer. Sei lá o que for, assistir um filme, fazer pipoca, fazer cachorro quente, fazer uma festa, mas não dá para misturar e confundir as coisas. Achar que é um culto a Deus, porque não é. Certo? Então, adorar a Deus do modo que Ele não pediu, já falei isso aqui há um mês mais ou menos atrás, é idolatria. Então, toda vez que a gente dá algo a Deus, porque eu acho que isso é bom,
porque eu gosto disso. Ah, porque eu acho isso legal. É idolatria. Você está decidindo aquilo que você quer, né, prestar como culto a Deus. Então, não faça isso. Faça aquilo que Deus exigiu. Certo? Então, para a gente terminar, quero só repetir o que eu falei no início. O culto é uma reação nossa a uma ação de Deus. Deus agiu desde a criação do mundo, vindo ao nosso encontro. Nos revelou quem Ele é e nos capacitou a adorá-lo por meio do seu Santo Espírito no meio da sua palavra. Então a gente reage a Ele. E o culto que a gente presta, repetindo, reflete quem a gente pensa que Deus é, como a gente entende Deus, como a gente vê Deus, quem é Deus. Então tudo isso envolve. Então, repetindo o que eu falei lá na introdução, se a gente vem no culto para receber, se a gente vem no culto para barganhar, se a gente vem no culto para buscar somente bênção, a gente está revelando que o Deus a quem a gente serve não é o Deus Todo-Poderoso, certo? Então, o culto tem que ser muito cuidado, tem que ser com muita devoção, com muita piedade, com muita espiritualidade, para que a gente não coloque, não transforme o nosso Deus num bezerro de ouro. Para que a gente não transforme o nosso culto numa idolatria sem estar percebendo. Não há nada de errado em pedir, em clamar, em receber, em solicitar coisas a Deus. Não há nada de errado nisso, não é isso que eu estou dizendo. Mas, em primeiro lugar, o culto é para Ele, é dele. Honra, glória e louvor sejam dadas a Ele. Como eu falei aqui na semana passada, os ministérios de louvor têm que compreender que eles não estão se apresentando, que eles não estão fazendo um show, que eles não estão fazendo uma performance. Eles estão apenas nos facilitando a adorar o nosso Senhor e Salvador. Eles estão apenas conduzindo toda a igreja. Por isso é importante que toda a igreja cante, que toda a igreja saiba cantar, que toda a igreja consiga cantar, que toda a igreja, ainda que você às vezes seja mais tímido ou menos tímido, que você cante mais alto ou mais baixo, toda a igreja tem que participar de todos os momentos do culto. Por todos, porque não é um culto, não é um show, não é uma palestra, não é uma apresentação. É um momento onde a igreja adora ao Deus vivo. E aí, gente, para terminar de verdade, a gente tem que construir dentro da gente, ainda que sejamos, entre aspas, tradicionais, a gente tem que construir dentro da gente a percepção de que o Espírito Santo, ou melhor, a Trindade, se faz presente aqui. Então, se a gente aumentar essa percepção, algumas coisas a gente vai melhorar, certo? Se a gente entra aqui com a percepção de, não porque aqui é santo, eu expliquei isso 20 vezes, mas se a gente entra aqui com a percepção, o povo de Deus está ajuntado aqui, o povo de Deus se reuniu, vamos prestar um culto a Ele, então a Trindade está aqui presente, e o Espírito de Deus vai se manifestar aqui, Deus vai operar aqui nessa noite, independente de forma visível, de forma invisível, não estou entrando nesse mérito, mas se a gente entende isso, é mais fácil da gente entrar nesse clima de reverência, piedade, adoração, e entender que o culto é para Ele. E como diz aquela mulher, Senhor, se caiu umas migalhinhas da mesa, nós está aí. Mas o culto é para o Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Amém?